Bom dia a todos. Professor, Sim, pode falar. a Ana falou que não tá conseguindo entrar. Tá dando um erro. Será que tem como mandar o link de novo no grupo? Olha, vou tentar aqui, tá bom? Dá uma olhadinha. Porque o link, todos estão entrando, né? Eu mandei para ela, Nath, o link. Aí vamos ver se ela vai conseguir. Legal. Legal. Então tá bom. Bom, pessoal, vamos iniciar a aula. Eu quero iniciar a aula mostrando... Deixa eu ver aqui o que está ocorrendo. Só um minutinho. Vocês estão visualizando minha tela? Estão me escutando? Está perfeito? Tudo ok? Gustavo? Tá tudo ok. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, quero mostrar para vocês uma adequação, fiz uma adequação da plataforma, tá? Conversei com o pessoal, revi aqui referente a notas, eu fui referente à nossa proposta, fiz uma mudança, tá? Vou mostrar para vocês. A Ana. Ana, bom dia. Bom dia. Tudo bem? E a Érica, fez cirurgia? Tudo bem com ela? E bom, notícias da Érica? Eu não tenho notícia dela. Ok. Então tá bom. Depois a gente vai procurar saber como que tá ela lá, tá bom? Pessoal, vou mostrar para vocês, antes de iniciar o conteúdo, a adequação referente ao nosso trabalho, tá bom? Só um minutinho. Bom, nos primeiros passos, pessoal, continua a mesma configuração. O nosso cronograma, a matriz curricular e o controle de manutenção da nossa rotina, tá? De aula, de atividades. Só que essa postagem de atividades aqui, nós vamos mudar, tá bom? Como? A comunicação continua o mesmo, deixe suas dúvidas. Deixa eu entrar aqui, ó. Ontem ninguém teve dúvida na matéria, tá vendo? Bom, aqui o estude aqui. Estude aqui eu tenho os vídeos complementares que vão ajudar vocês a fazerem a atividade de vocês, tá bom? Ontem é para vocês ter assistido esses vídeos da playlist da administração de manutenção e hoje a playlist da aula de hoje, tá bom? É dia 28, 29 e dia 5, tá? Então, cada dia de aula tem a playlist para dar sequência. Após 10 horas da manhã, encerrando nossas aulas, a gente dá continuidade, vocês vão dar continuidade nesse estudo aqui com vocês, tá bom? Continue mesmo. Avaliação. Avaliação é o seguinte. Deixa eu abrir o arquivo. A atividade avaliativa vai continuar a mesma. Não vai ter o vídeo, tá? Não vai ter o vídeo, porque nós temos uma carga de 20 horas apenas, tá? E eu também não posso avaliar vocês no final da último dia de aula. A avaliação de vocês vai ser diário, tá ok? Então, dando sequência, o desafio do vídeo não vai ter, mas a entrega dos trabalhos manuscritos diariamente vai ter, tá bom? Então... Professor, aí vai ter quantos dias para entregar cada trabalho manuscrito? Isso, vamos lá, tranquilo, ótimo. Como ontem foi dia 21, já passou, tá?
Eu vou dar até sexta-feira para terminar essa atividade de ontem, tá? Professor, Alguma você dúvida? pode explicar de novo como que faz isso daí? Porque eu não entendi. Certo, legal. Certo, legal. Então, vamos lá. Vou para o dia de hoje. O dia de ontem é igual, só muda os temas, né? Os temas da aula de ontem, que foi administração da manutenção, a introdução de manutenção. E hoje vamos trabalhar soldagem, mancais, tá? De rolamento, deslizamento, voltada à manutenção também. Toda a nossa atividade, pessoal, é voltada para manutenção. E vou iniciar também, tentar mostrar um pouquinho do processo industrial suco-coleira, tá ok? Então, a gente vai estar falando hoje um pouco sobre soldagem, mancais de rolamento e processo suco-coleira, tá? Então, cada dia, no dia de ontem, no dia de hoje, eu quero que vocês enumerem as boas práticas de manutenção mecânica. O que é boas práticas de manutenção mecânica? Nós estamos falando, nosso foco é manutenção. Se é manutenção, tudo que é positivo, tudo que tem que ser seguido, um procedimento, uma postura, ferramentas, processos, capacitações, aplicação, tudo que tem que ser feito durante alguns processos de manutenção. Ontem a gente falou sobre introdução de manutenção, falando um pouquinho dos tipos de manutenção, preventiva, preditiva, a corretiva. Falamos um pouco da nossa rotina, da nossa sala de aula, né? Então, o nosso foco é manutenção. E essa manutenção, nós temos 5 dias de 2 horas para mim falar um pouco, né, dessa rotina de manutenção mecânica na indústria. Tá ok? Então, quando eu falei numerar, é ser objetivo, é em tópicos, tá? Vamos supor, processo de soldagem, a gente vai estar falando soldagem mancais. O que está na apostila, o que está nos vídeos e o que o Paulo fala, ou está falando para vocês, vocês vão estar indicando os procedimentos, como fazer situações técnicas que têm que ser executadas durante alguns processos, numa manutenção. No caso, nós falamos ontem sobre os tipos de manutenção, a particularidade de cada uma delas, da preventiva e preditiva e da TPM, tá? A área administrativa, um pouco de logística, nós falamos um pouco de cada coisa ontem, tá? E hoje a gente vai estar falando um pouco de soldagem, mancais, tá? Agregando a manutenção. Professor, Alguma dúvida, pode perguntar. ontem eu tinha entendido que era para entregar todos os relatórios juntos no dia 5. Então, Isso. esse de ontem é para entregar até sexta-feira ou eu estou confundindo? São coisas diferentes? Não, tá certo, isso. Não vou avaliar mais no último dia de aula. Nós vamos avaliar dia após dia, tá ok? Ah, certo. Certo. Dia após dia. Então, todo dia vocês vão ter que postar até às 11h55 da noite, postar esse relatório aqui, se numerar as boas práticas, tá? Manuscrito. Então, como ontem já passou, eu vou dar um prazo até sexta-feira. Então, vocês vão ter, hoje vocês vão focar no nosso estudo de hoje, tá? Manutenção voltada para soldagem, mancais. Tá legal? Professor, aí esse de hoje é para enviar até que dia? Tá, o de hoje até às 11h55 da noite. É porque, professor, talvez hoje eu não vou ter muito tempo, porque uma tia minha faleceu e ela faleceu Certo, lá em Caldas Novas. Aí eu certo. não sei se ela vai, o corpo vai trazer para entubiar ou se vai permanecer lá em Caldas Novas. Aí bem capaz eu não conseguir entregar para o senhor hoje, essa atividade de hoje. Tá, quem tá falando comigo é o É o Jean. Gia. Não, beleza, Gia. Faz o seguinte para mim. Depois, depois eu preciso de um atestado, tá? E você pode entregar essa atividade aqui na quarta-feira. Ok, professor. Fica bom? Tá bom. Então, para você, precisa do atestado. Posta para mim o atestado e posta para mim a atividade na quarta-feira.
Tá bom? Fica bom? Tá bom. Combinado. Combinado. Pessoal, alguma dúvida sobre a atividade de ontem e a de hoje? Sobre a data? Ana, Jordana, Ludmila, Natiele, Raul, uma Tem que dúvida? ser manuscrito, né? Isso. A rotina continua a mesma. A de ontem é para entregar sexta, até sexta, né? É sexta, isso. Quando eu mudei a estratégia, então eu vou dar uma tolerância grande até sexta-feira, tá? Então vocês vão ter quarta, quinta e até sexta para elaborar, numerar, textualizar a primeira aula primeira aula ministrada de ontem, tá legal? E eu continuo da mesma maneira, resolvo a questão de forma manuscrita, tá? Caligrafia legível, você vai tirar foto ou vai escanear esse material que você vai escrever. O ideal é ser de caneta, tá? Geralmente caneta azul, tá bom? Tomar cuidado com a imagem ficar focada, não ficar trêmula, tá legal? Dificultando a leitura. E tomar cuidado para não ser cópia do colega, senão vai zerar os dois, tá bom? E aí, pessoal, dos 100 pontos, 30 pontos é de pontualidade e de execução, tá? Os 30 pontos. Daí, nós temos os vídeos complementares. Daí vamos falar assim, olha, Paulo, como você vai saber que nós entramos lá e vimos os vídeos? Esses vídeos, vocês têm que assistir esses vídeos aqui, tá? Então, os 30 pontos está na pontualidade e está na execução da atividade. Então, para a gente ter certeza que vocês viram esses vídeos aqui, eu vou mostrar uma orientação para vocês. Vocês vão entrar aqui, tá? Na YouTube, tá? No Paulo Eduardo. Vocês podem se inscrever, fica à vontade. Mas, na introdução, administração da manutenção, nos vídeos que vocês forem assistir, tá? Eu quero um comentário. Aí eu vou estar vendo os comentários. Aqui, ó, nos comentários. Beleza? Cadê? Aqui, ó, adicionar um comentário. Beleza, pessoal? Aí você pode escrever aqui, vamos supor, Paulo, e escrever algo referente ao vídeo. Aí eu vou ter certeza que você entrou e viu o vídeo. Porque eu consigo ter a estatística todinha de todos os vídeos, comentários. Tá ok, pessoal? Então, às 10 horas encerrando, vocês vão estar assistindo os vídeos, complementando, né, a aula de vocês. No caso, na programação executada aqui na folha de atividade. No caso, até sexta-feira, vocês vão ter que assistir esses vídeos aqui, tá? Para complementar o trabalho de vocês. E no dia de hoje, vocês vão entrar na playlist de manutenção industrial, e assistir esses vídeos aqui, esses 6 vídeos aqui, desculpa, aqui é 22. Aqui, ó, 22. Variadores, soldagens, variadores, velocidade, redutores, mancais de rolamento 2 e mancais de deslizamento. Pessoal, dúvida sobre o registro nos vídeos? Então, eu preciso ver que vocês assistiram. Como que eu vou ver isso? Ter certeza que vocês assistiram. Um comentário no vídeo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Lá tem o link?
Tem comentário. Daí, quem perguntou, desculpa? Eu perguntei se na plataforma tem um link. Ah, na plataforma, para mim, tem. O administrador, o dono da página, ele vê todos os comentários. Tá? Se você fala assim, não, Paulo, vamos falar assim, você põe o seu Não, nome, professor, né? eu tô perguntando. Eu acho esse canal aí, tem um link lá na plataforma do Senai? Tem sim, tá aqui, vou te mostrar. Estão aqui, ó. Tá vendo? Você clica aqui, Não tem. tá na avaliação, aqui, ó. Desculpa, avaliações não. Está aqui estude aqui. Aqui, ó, tá vendo? Estude aqui. Playlist administração. Clicou. Vem para cá. Tá bom? Entendi. Obrigada. Legal. E se vocês quiserem se Tem que, inscrever para receber algumas novidades, todo dia eu posto alguns vídeos, pode perguntar. tem que fazer um comentário em cada vídeo? Isso. Me fala. Põe o seu nome, vamos supor lá. Ana. Ok. Paulo, vídeo. Ok. Pronto. Então, estou sabendo que você assistiu o vídeo. É algo que eu estou sabendo que Ok. você, né, viu o vídeo. Assistiu o vídeo, entendeu o vídeo. E depois vocês vão fazer a textualização. Pessoal, mais alguma dúvida? E vocês viram que playlist é só uma de administração de manutenção, o resto fica dentro da manutenção. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Daí, pessoal, a postagem da atividade aqui, ó, fica na avaliações, tá? Na avaliações, vocês vão postar a atividade. Tá ok? Então, vocês vão entrar aqui, clicar, atividade 1, do 21, desculpa, atividade 21/9. Vocês vão anexar ela aqui e mandar, tá? Aqui está a solicitação, tá? A folha de pergunta, do questionamento, e vocês vão anexar as imagens ou o que vocês escanearem do trabalho de vocês, tá bom? E essa postagem é nos dias, tá vendo? A postagem dia 21, postagem dia 22, 28, 29 e 5. E todas elas vão ter um valor. Então, eu peguei os 100 pontos, dividi em 20, 20, 20, 20 e 20. Então, 5 atividades, 20 pontos, total 100 pontos. Pessoal, dúvidas? E na biblioteca, todas as apostilas relacionadas aos materiais, aos vídeos que estão lá. Tá? Então, todos os vídeos, junto com a apostila, estão no link da sala de aula de vocês. Tá vendo? Então, a apostila que eu li trechos com vocês ontem, tá aqui, ó. Então, se você quiser ler na íntegra mesmo, total, tá aqui com vocês, tá? Vocês abrem no momento que vocês quiserem, quando tiver o seu prazo, o seu momento de estudo, tá bom? Então, de todos os materiais que a gente vai estar falando, tá aqui, ó. Tá bom? Não precisa buscar a Professor, literatura externa. Tem limite de quantas páginas, alguma coisa assim, quantas linhas o texto tem que ter? Não, tem não. Não cobro isso. Certo. Eu observo, vou avaliar apenas o conteúdo mesmo que vocês vão colocar, porque muita coisa que eu falo é importante, referente à manutenção. O que estão nos vídeos, o que estão na literatura também são importantes. Não precisa procurar fora, no Google, no Wikipedia. Vocês têm toda a literatura. Os vídeos de vocês também, pessoal, estão aqui. A aula de ontem está aqui, ó. Se você entrar aqui, tá? Na minha página, nas aulas ministradas, aqui tá as aulas de outras aprendizagens e tá aqui a aula de 21/9, tá? Ah, Paulo, ontem não entendi muito bem sobre o conteúdo.
o que você falou. Então, você pode ter a oportunidade de ver novamente a aula de ontem. Tá ok? Então, se vocês quiserem, tem a aula de ontem aqui gravada, já está postada já na página. Bacana? Então, além da aula de ontem gravada, literatura, vídeos do telecurso, eu acho que vocês vão fazer um trabalho bem feito. Só não vai ter mais apresentação, tá bom? Pessoal, dúvidas? Ana, Jean, Gustavo, Jordana, Ludmila, Maicon, Matiele, Raul. Dúvidas? Eu acho que não. Nenhuma, professor. Professor, o atestado que o senhor pediu para mim pegar é o atestado de óbito? Isso. Ah, sim, eu tenho que ver com quem que eu vou pegar ele. Eu não sei como pega. Ah, certo, certo. Beleza. Então tá bom. Pessoal, vamos lá? Pessoal, na aula de hoje, vamos continuar falando sobre soldagem, sobre manutenção, tá ok? E eu quero também falar um pouco sobre processo industrial do suco coleiro, processo de moagem, tá ok? Falar um pouquinho da aplicação, da manutenção de alguns equipamentos, tá legal? Pessoal, eu separei esses dois temas, soldagem e mancais, tá? Porque são dois processos de manutenção importantes, tá? A soldagem, ela é utilizada, além de no processo de fabricação, no processo de manutenção, ela é muito empregada em recuperação de peças, tá? E essa recuperação de peças, ela antecipa não, ela facilita, adianta, igual a gente comentou ontem, a entrega de materiais. Por exemplo, deixa eu procurar uma imagem aqui, vamos supor que eu tenho uma peça mecânica, tá? E essa peça mecânica, ela sofreu um processo, aqui ó, legal, um processo de fratura ou desgaste ou corrosão. Vamos falar, por exemplo, de um eixo, que é muito trivial, tá? Um eixo. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Vocês estão vendo esse tambor aqui, pessoal? Essa peça mecânica, tá? Esse tambor é um tambor de niveladora de cana, tá? Ele é utilizado no processo da moagem, tá? Ele antecipa as moendas, tá legal? Esse tambor, vocês estão vendo esse eixo aqui? Ele é passante. Esse mancal de apoio que está do lado de cá, lado direito, é do lado esquerdo também, tá? Então, os mancais, eles servem para apoiar, para nivelar, alinhar, tá? Esse tambor no equipamento. Ele é sustentação, ele deixa esse tambor nesse sentido, na axial, travado, tá? Sem movimento nenhum, não se movimenta na axial, tá? Nem para a esquerda nem para a direita, ele apenas tem a liberdade de giro, e nem para frente nem para trás, tá? Então, nos dois sentidos, na axial e na radial, ele está travado. O único grau de liberdade, o único movimento que tem é de giro apenas, tá? Então, tem um mancal e tem rolamentos aqui dentro, tá legal? E esse eixo, ele sofre situações externas de desgaste, de corrosão, tá? De fratura, tá? Esse eixo pode passar por esses processos de falha, tá? Então, tem várias circunstâncias. Pode ser por determinada função de funcionamento, pode estar com uma grande solicitação de rotação, pode ter meios envolvidos, produtos químicos, físicos, que vão estar agredindo esse eixo, em contato com esse eixo.
temperatura de trabalho, ou muito frio, ou muito quente, dependendo do que ele foi projetado para ser trabalhado, tá? Então, esse eixo pode sofrer várias circunstâncias. E no momento quando ele provoca falha, tá? Ele provoca falha, ele vai entrar em colapso e pode quebrar. E esse eixo quebrando, tá? Esse eixo quebrando entre o tambor e o mancal, se ele quebrar por aqui, ele vai cair, tá? O moto redutor que vai estar acoplado no lado de cá, nesse lado desse eixo aqui, ele vai parar de transmitir a força e movimento desse equipamento. Ele vai parar de funcionar. Tá? Ele é um corpo girante, ele vai parar de girar. Tá? E o processo de soldagem, ele é muito importante no processo, se caso eu não tiver outro eixo para substituir, tá? Eu posso fazer a recuperação. Vou ter que desmontar aqui os mancais, tá legal? Soltar os 2 parafusos aqui dos mancais, soltar essa tampa do lado direito e do lado esquerdo, vou tirar o tambor para fora, vou ter que extrair esse eixo do tambor e pegar esse eixo e fazer um processo de soldagem. Eu vou emendar ele novamente, vou unificar, tá? Então, eu vou ter que alinhar, fazer um procedimento antes, durante e depois da soldagem, tá? Tem processos, tem que usar equipamentos específicos, tá? Ou eu vou usar equipamentos específicos, insumos específicos, regulagem de máquina conforme material, tá? Ah, é um aço 1045, não, é um aço inox, ah, tem um aço com cromo e molibdênio, tá? É um eixo inox, não, é um eixo em aço carbono apenas, 1045. Então, o processo soldar, nós temos o soldador, o mecânico, a pessoa que está envolvida nessa manutenção aqui, o gestor, todos têm que saber qual o eixo que está aqui, qual o processo de soldar vai ser estabelecido, tá? E o executante tem que saber regular máquinas, preparar o eixo, o material, até um processo de ajuda com o torneiro também, tá? Porque talvez vai ter que fazer uma ponta nova e fazer um ressalto internamente para poder fazer o encaixe dessa emenda que vai ser feita, tá? Nesse eixo, nesse tambor. Tá legal, pessoal? O que eu falei para vocês, alguma dúvida? Pessoal, dúvidas? Ana, Jean, Gustavo? A emenda daquele eixo Não, lá? não. Tranquilo? Então tá ok. Pessoal, qualquer coisa vocês podem me perguntar, pode parar, porque para quem não teve oportunidade de ver um processo de soldagem, tá? Vai ter um pouco de dificuldade de imaginar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um pequeno vídeo onde vai mostrar aqui perfeitamente esse processo, tá? Dá um minutinho. Se eu entrar aqui, ó, manutenção, vou mostrar uma parte desse vídeo para poder mostrar um pouco do processo de soldagem, para quem não teve oportunidade de ver, tá? Acho que é importante. Tá legal? Só um minutinho. Não vou mostrar ele todo, pessoal, só para mostrar, para vocês entenderem um pouco do processo de soldagem, tá legal? Vocês estão escutando o áudio do vídeo? Viram aí, pessoal, o áudio? Não, professor, não tá saindo aqui. E aí, saiu agora? Aqui não. Não, né? Me dá um minutinho.
eletrizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. E agora? Saiu? Saiu, sim. Agora sim. Assistir a teleaula. Saiu, né? Então tá bom. Eu só vou passar um pedacinho desse vídeo aqui, tá? Acho que vai ajudar vocês. Aula número 7. Bons estudos. Imagine a seguinte situação. Você está tranquilamente operando a sua máquina e, de repente, o eixo quebra. E aí, o que fazer? Bom, o ideal seria fazer um outro eixo ou então importar um. Mas você sabe, isso quer dizer dias e dias de máquina parada e isso significa prejuízo. Só que existe uma solução para esse problema muito mais prática e barata: a soldagem de manutenção. Esse é o tema dessa e da próxima teleaula. Hoje você vai ver a diferença entre a soldagem de produção e de manutenção. Vai conhecer os procedimentos da soldagem de manutenção e vai ver ainda os tipos mais comuns de falhas que podem ocorrer numa peça ou componente de uma máquina ou equipamento. Pois é, esse equipamento super simples é uma grande arma na manutenção das máquinas e equipamentos das indústrias, já que com rapidez e eficiência, a solda pode prolongar a vida útil das peças de muitas máquinas e equipamentos. E é justamente por isso que a soldagem de manutenção é muito usada, especialmente em países em desenvolvimento industrial como o Brasil. As indústrias dos países em desenvolvimento, como o Brasil, têm várias características em comum. E uma delas é a diversidade de máquinas e equipamentos. Quer dizer, numa mesma indústria, a gente encontra máquinas de diversas origens e fabricantes. Isso quando os equipamentos já não estão fora de linha. O resultado disso você vai conferir agora. Com máquinas e equipamentos tão diferentes, é praticamente impossível para as indústrias manterem em estoque todas as peças de reposição para essas máquinas. Além disso, quase nenhuma empresa tem grandes estoques para reposição. Fabricar ou importar um componente demanda tempo. Como você sabe, a produção não pode parar. Isso faz da soldagem de manutenção uma técnica bastante usada nas indústrias. Na verdade, existem dois tipos de soldagem: a soldagem de produção e a de manutenção. A soldagem de produção, como você sabe, é um trabalho realizado em condições bastante favoráveis. As especificações estão determinadas, os equipamentos necessários estão disponíveis e a gente conhece a composição química do metal de base. Enfim, está tudo sob controle. Já na soldagem de manutenção, a situação é bem diferente. A soldagem de manutenção é feita dentro de várias restrições e limitações, o que é agravado pela rapidez, porque quebrou, tem que consertar. E falando em quebrou, consertou, chegou a hora de você acompanhar as etapas para a realização da soldagem de manutenção. O primeiro passo é analisar a falha. E para isso, antes de qualquer coisa, temos que analisar o local da falha. Essa tá fácil, né? O problema tá ali, na régua, ó. Peraí, né, Caio? Ficou fácil porque você já sabia onde era o problema, não é mesmo? Continuando, depois de analisar o local, é preciso analisar a causa da falha. Se é uma fratura, se é um problema causado por desgaste ou por corrosão. No caso dessa peça aqui, ó, dá pra ver que é uma fratura. É isso aí. Agora a gente tem que determinar o funcionamento. Ou melhor, as solicitações, os meios envolvidos e a temperatura do material. Mas para isso, a gente tem que conhecer melhor o material. Esse é o nosso próximo passo. A gente precisa conhecer todas as características do material, o tipo de material, a dureza, o estado em que ele se encontra, se ele é revenido, se ele é recozido, se ele é temperado, se ele é cementado. Ou seja, o primeiro passo de uma soldagem de manutenção é uma análise da falha. Para isso, a gente precisa analisar o local da falha, determinar a causa da falha, determinar o funcionamento, conhecer os materiais envolvidos e o estado deles. Analisada a falha, o primeiro passo é estabelecer um planejamento de execução. A primeira coisa, é claro, é escolher o método e o processo de soldagem e o metal de adição, para depois determinar os fatores que influenciam no processo de soldagem. Fatores que influenciam na soldagem? É isso mesmo. A gente tem que planejar todo o trabalho. E para isso nós temos que analisar todos os fatores envolvidos no serviço.
Tá bom, que a gente tem que planejar, tudo bem. Agora, que fatores são esses? Se vai ter pré-usinagem, deformação, qual vai ser a sequência da soldagem, se vai ter pré ou pós-aquecimento, tratamento térmico pós-soldagem, desempenamento ou pós-usinagem. E essas decisões têm que ser tomadas sempre com o objetivo de eliminar as causas e não só os efeitos da falha. Eu gostei. Eliminar as causas. Ó, tá aqui, ó. O planejamento da nossa soldagem. Depois de concluir o planejamento da soldagem, é hora de consertar a falha. Mas antes de consertar, a gente precisa saber que tipo de falha vai ser consertada. Porque para cada tipo de problema, existe um procedimento diferente. É isso mesmo. A gente vai começar vendo quais os procedimentos no caso de uma soldagem de uma falha por trinca, determinando o começo e o fim da trinca e a falha com um líquido penetrante. Depois de determinar o tipo e a dureza do material, a próxima etapa é preparar a região que vai ser soldada. Com uma abertura adequada para o eletrodo, tocha ou maçarico ter acesso à região a ser soldada, dependendo do processo que vai ser usado. E em seguida, a gente tem que limpar bem, para tirar qualquer resíduo de óleo, graxa ou impurezas. E aí é só decidir os parâmetros da soldagem e iniciar o trabalho. O importante é você seguir passo a passo todos esses procedimentos. Por isso, é melhor você vê-los mais de perto. Depois de localizar e limpar o início e o fim da falha, é executado um ensaio na região da falha. Identificado o tipo e a dureza do material, a gente faz uma abertura na região da trinca, limpa o local que vai ser soldado e, em seguida, executa um ensaio de líquido penetrante para ter certeza de que toda a descontinuidade foi eliminada. A seguir, a gente especifica o processo de soldagem e o metal de adição. Os parâmetros de soldagem, incluindo, quando necessário, a temperatura de pré- e pós-aquecimento e o tratamento térmico pós-soldagem. Além disso, é necessário especificar uma sequência adequada e, se preciso, um sobremetal para o acabamento. E depois de soldar e fazer o acabamento, a gente executa um novo ensaio de líquido penetrante para garantir a qualidade da solda. Todos esses procedimentos são muito importantes para que a máquina mantenha todas as suas características mecânicas, continuando capaz de suportar as máximas solicitações exigidas durante o seu trabalho. Agora, se o problema da peça ou equipamento foi causado por corrosão, como esse aqui, aí os procedimentos mudam um pouco. Olha só, é aqui que a gente vai revestir. Já sei até como, mas antes a gente tem que fazer a preparação da superfície. É isso aí. Primeiro a gente precisa limpar muito bem, senão a solda não pega. Bom, agora dá pra ver que tá limpinho, sem nenhuma sujeira. Agora, a gente verifica se não tem descontinuidades que possam atrapalhar a soldagem. Perfeito. A gente já pode começar a especificar o processo de soldagem e o metal de adição. Mas olha, precisamos ter muita atenção, o estudo deve ser feito com muita atenção para que a peça continue capaz de suportar as suas solicitações do trabalho. Então vamos lá, né? Mas espera aí. Vamos ver isso bem de pertinho, vamos acompanhar isso de perto, passo a passo, todos os procedimentos. Como na falha causada por trinca, a gente precisa, em primeiro lugar, localizar os limites da região desgastada, limpar bem e depois verificar se existem descontinuidades. O próximo passo é especificar o processo de soldagem, o metal de adição, os parâmetros, a sequência de soldagem e o tipo de ensaio para verificar a qualidade da solda. Considerando, se necessário, a temperatura de pré- e pós-aquecimento e o tratamento de alívio de tensões e, se for preciso, ainda prever um sobremetal para o acabamento da peça recuperada. Até agora você viu como reparar as falhas de uma peça ou componente. Agora, conhecer as causas dessas falhas é muito importante para o trabalho de manutenção. Afinal, quando você for consertar um equipamento, quanto mais você souber sobre seu funcionamento, o material e a falha, melhor vai ficar o seu trabalho. E essa falha aqui? Como é que acontece, hein? Isso aí eu acredito. As falhas por fratura normalmente são causadas por uma trinca, que vai aumentando até quebrar. Aí fica assim. Mas isso é fácil de imaginar. Agora, o difícil mesmo é pensar como é que surgem as trincas.
Pode ser por dois motivos: ou muita solicitação no trabalho, ou pela própria fadiga do material. Outra situação de falha em equipamentos pode ser gerada. Pessoal, clareou um pouquinho sobre o processo de soldagem, pessoal? Ajudou? Ana, Jean, Gustavo, Jordana, Ludmila, Maicon, Natiele, Raul. Sim, professor. Ajudou, né? Sim. Então, esses vídeos vão estar para vocês à disposição, para vocês verem com mais tranquilidade, tá? Então, o processo de soldagem, ele requer muito da equipe de manutenção, tá? Eu falo, igual vocês, como estão na produção, vocês não são obrigados a soldarem, saber soldar, mas saber buscar dentro da indústria. Se vocês estão na usina e deparou com uma falha mecânica no processo de vocês, tá? Quem vocês devem procurar? A equipe de manutenção mecânica. Se teve uma falha mecânica, procurar a equipe de manutenção mecânica. Daí você procurando o pessoal, vamos supor, se você queira acompanhar todo o trajeto da recuperação desse equipamento seu, da sua produção, você com certeza vai ver o pessoal deslocando, procurando o pessoal do PCM, para procurar abrir ordem de serviço, tá? Primeira coisa, todos os equipamentos estão cadastrados já no sistema, informatizado, tá? Então, quando você vai abrir a ordem de uma solicitação de serviço, o pessoal da manutenção vai abrir eu creio que vai pegar essa solicitação sua da produção e vai converter numa ordem de manutenção. Já provar que o gestor vai lá no setor primeiro, ver, checar, verificar, analisar o que ocorreu realmente. Ele volta para o PCM, para a base, para a oficina, tá? Para o PCM, e vai abrir uma ordem de manutenção. Ele vai descrever o que tem que ser feito. Geralmente é o gestor ou encarregado que vai estar verificando a solicitação da produção, tá? E depois que ele converteu isso numa ordem, o gestor ou encarregado, ele vai acompanhar a equipe. Então, ele sabe a destreza de cada um dos profissionais seu, tá? Eu sei que no processo de soldagem vai precisar de um soldador, vai precisar de equipamentos. Então, com certeza, dependendo da circunstância, do defeito que ocorreu, ele vai selecionar o soldador específico, especialista, um cara muito bom naquela falha, tá? Para recuperar aquele eixo, por exemplo, ou um tubo, uma parte do equipamento, tá? Então, ele vai selecionar essa pessoa, vai deslocar essa pessoa para lá, essa pessoa vai pegar todos os materiais, os insumos, as ferramentas, o seu auxiliar, para fazer resolver essa manutenção que fez a planta parar. Além disso, todo material para ser feito a solicitação de estoque, por exemplo, os insumos, precisa de eletrodo, disco de corte, disco de esmerilhamento, tá? Disco de desbaste, tá legal? Gases, tudo referente à soldagem. Então, esse soldador vai fazer a solicitação, o gestor encarregado vai liberar essa solicitação, o auxiliar do soldador ou o soldador vai lá no xerifado e pega esses insumos e desloca lá para o campo. E nisso, na hora que ele chegar lá, o pessoal vai ter outra equipe também para fazer a desmontagem. Nem sempre o soldador tem que desmontar tudo, vai ter que desmontar, tirar esse eixo e vai ter que soldar. Geralmente, depende de cada empresa. Tem empresa que o mecânico ele tem que fazer várias coisas, vai ter que desmontar, soldar, usinar e montar de novo a peça. Agora, dependendo da empresa, a equipe é separada. Vai ter a equipe de manutenção para fazer a desmontagem e montagem desse equipamento. Na hora que tirar esse eixo, talvez ele vai entregar para um torneiro para fazer um ajuste, um faceamento, um trabalho de recuperação de usinagem nesse eixo. E depois que estiver tudo pronto, ou fazer a outra ponta do eixo, vamos supor que vai precisar fazer uma emenda, o eixo vai encurtar, né, se for usar o próprio eixo.
ele vai ter que usinar uma nova ponta, tá? E o soldador vai fazer o serviço de solda, de recuperação de emenda, de unificação dessas pontas, tá? Da ponta da emenda do eixo, tá? Mas, antes de tudo isso, durante a desmontagem e o processo de soldagem, o soldador tem que levantar uma pergunta: que material é feito esse eixo? Onde que ele vai conseguir essa informação? No PCM. No PCM, na área de planejamento, controle e manutenção, ele tem as informações, tem manuais, tem desenhos, tem informações técnicas de todas as peças, todos os elementos de máquina, de todas as máquinas que estão cadastradas e que estão em funcionamento na indústria. Eu acredito que a BP deve ter todas as informações nesse departamento de manutenção do PCM, tá? Na parte de planejamento e controle. Então, desenho técnico, informações de materiais, dimensões, classificações, codificações, tudo referente às peças, aos elementos de máquina, de todos os equipamentos que fazem parte da planta. Alguma dúvida, pessoal? O que significa PCM, professor? É uma área de planejamento e controle e manutenção. Cada empresa adota uma sigla, né? Então, tem uma área de planejamento, controle e manutenção. É onde, vamos supor, toda a parte de catálogos, de manuais, de ordem de serviço, quando é gerada, é dado baixa, o controle, quantas horas foi trocado esse rolamento, quantas horas, ou qual período vai ser trocado novamente. Então, todo o controle mecânico é feito no PCM. Quando a gente falou da Geman, do Sigma, do SAP, eles têm esses softwares, eles têm essas funções, tá, de controle. Tudo depende do gestor, da empresa, em investir em pessoas, capacitações e softwares. E tem equipe comprometida, tá? Então, eu trabalhei na empresa onde tinha facilidades da área de planejamento. Então, o planejamento era fácil ser feito e ser seguido. Então, tudo que era trocado, substituído, recuperado, estava no banco de dados. Era feito registros, tá? Chegava uma máquina nova, o pessoal da PCM já era o primeiro pessoal a receber esse equipamento lá, junto com o mochilifado, já pegava um manual, já ligava para o fornecedor, mandava e-mail: eu quero o desenho explodido daquele redutor lá, eu preciso da lista de peças, esses elementos internos. Qual óleo que vai, porque no manual não está falando qual óleo lubrificante que vai. Tá vendo, pessoal? Tanto que é importante uma área de PCM. Agora, imagina se chega esse equipamento, vai para o mochilifado, o pessoal de montagem vai lá, monta, esse manual vai embora para o lixo. Se isso acontecer, pessoal, a área de manutenção vai penar muito mais, vai ficar muito dificultoso. Vocês entenderam o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É igual você comprar um carro e pegar o manual dele e jogar fora. Qual o período de troca de óleo? Qual o período de troca do fluido, de arrefecimento? Qual o óleo de arrefecimento? Qual o óleo que deve colocar nesse motor? O rapaz do poço sabe? Hoje em dia, está tudo no manual. Cada fornecedor, cada marca de automóveis, qualquer equipamento, tá? É um óleo específico, é uma aplicação determinada, é uma engenharia interna modificada, que não é tudo igual mais. Cada fornecedor, cada marca de automóveis, GM, Volks, todas, tem a sua tecnologia. Então, você tem o seu óleo, tem até o óleo próprio para aplicar. Mesma coisa na indústria.
tá? Qual que é o rolamento que utiliza naquele mancal, naquele motor da VEG? Não, é o motor da SEW. Nem todos os motores estão seguindo mais igual o padrão, estão tendo muitas modificações de acordo com a aplicação de engenharia. Então, pessoal, o manual é importantíssimo. Chegou o equipamento na planta, na fábrica, esse manual, esses procedimentos, desenhos, orientações técnicas, tem que ir para o pessoal do PCM. Imediatamente. Chegou, pessoal do PCM. O pessoal da área de planejamento vai cadastrar o equipamento no setor, vai colocar o tag, vai linkar os equipamentos. Vamos supor que chegou uma moenda nova, vai instalar uma moenda. Já tem que cadastrar o motor que vai ser montado nela, o redutor, o planetário que seja, o redutor que vai ser implantado nela, o tipo de bronze dos mancais de apoio do equipamento da moenda, qual solda de revestimento que é feito naquela recuperação, o enchimento dos rolos. Então, pessoal, é importantíssimo. O manual tem que ir para o PCM. Daí o pessoal da produção ter total liberdade de ir lá no setor também. Não pode ficar só restrito o pessoal da mecânica. O pessoal da produção tem que saber o que está acontecendo também. Igual vocês, todos vocês têm liberdade de ir lá também acompanhar. Tá? De ver o setor, não é nada fechado, tem que ser um setor onde o pessoal da elétrica, da mecânica, automação, produção, civil, tem que ter total liberdade de estar lá com a equipe ali, junto com o gestor, pedir uma orientação, acompanhar, ver desenhos, ver dimensões desse equipamento, tudo que é pertinente, que é importante para vocês, para o funcionamento da planta da indústria. Pessoal, alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor. Tranquilo? Respondeu lá o PCM? Sim. Certo. Então, pessoal, antigamente a manutenção era muito amarrada no ser humano. Aquela pessoa ficava 10 anos, 20 anos, tá? Assim, todo conhecimento, know-how estava na cabeça dessa pessoa, tá? Hoje não. Com PCM, todo conhecimento está lá no PCM. Essa pessoa pode entrar hoje, tá? E desenvolver, crescer profissionalmente e não ficar naquela assim, estou garantido porque a única pessoa que domina esse equipamento sou eu. Eu sou o cara da centrífuga. Eu sou o cara da moenda. Se mandar eu embora, a fábrica vai parar. Isso não existe mais. Não tem mais isso. Devido a quê? PCM. Então, todas as informações técnicas, de regulagem, de ajustagem, de material, procedimentos, de treinamento, capacitação, dependendo da empresa, tudo PCM, o pessoal, o gestor de manutenção tem essa capacidade de fazer. Bacana, pessoal? Dúvidas? E voltando para cá, a soldagem, vocês viram um pouco do processo. Acho a parte de planejamento, a parte de usinagem, vocês viram nos vídeos, que uma pré-usinagem, análise de deformação, sequências de soldagem, pré- e pós-aquecimento, tratamento térmico de pós-soldagem, desempenho e pós-usinagem, tá? Que a gente comentou até agora no momento. Viu um pouco no vídeo, a gente comentou algumas coisas também. Então, esse planejamento aqui de execução de uma recuperação do eixo, principalmente na área de soldagem, que não só depende da solda, tem a usinagem também, tá? Tem tratamento térmico, então tem pessoas específicas que vão estar realizando essa recuperação desse eixo. Não o soldador, tem o torneiro, pode ter o fresador, pode ter um pessoal da preventiva, preditiva, tá? Mecânicos, gestores, tá? No vídeo foi falado sobre os desgastes, corrosão.
Uma coisa importante é esse aqui, ó. Os materiais. Quando a gente falou para o soldador qual o insumo que vai ser utilizado, ele precisa saber qual a composição química desse eixo, tá? Se ele é apenas de aço carbono, tá? Que tem apenas carbono e mais outras constituintes, ou se ele é feito, se tem liga de cobalto, de cromo, manganês, molibdênio, níquel, né? Tungstênio e vanádio. Então, todos esses materiais são envolvidos para aumentar a dureza e resistência à abrasividade, tá? Então, é muito importante, porque o material de soldagem, ou insumo, o eletrodo, no caso, ou o material de adição, tem que ter constituinte químico também da mesma constituição do eixo, tá bom? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Referente à manutenção, voltada à soldagem? Dúvidas? E aqui, pessoal, na apostila 2, manutenção soldagem 2, ele vai estar falando um pouquinho sobre o ferro fundido. O ferro fundido é um material que ele é rico em carbono, então ele é muito duro, tá? E aqui ele está mostrando alguns efeitos. Quando você tem uma trinca, pegando essa imagem aqui, esquemático aqui, você tem uma fissura, uma trinca na peça, o que a gente faz, a gente comentou ontem sobre a turbina, tá? É dar 2 pontos, 2 furos, para limitar, para que essa trinque não dê sequência, tá? Se você deixar, essa trinca vai andando. Igual quando você leva um estilhaço, uma pedra no automóvel, no para-brisa, no vidro no para-brisa, tá? No seu automóvel, caminhão, do ônibus, ele leva uma pedrada. Na hora que ele leva esse impacto, a pedra bate nele, ele vai começar a promover uma trinca, uma fissura, tá? E se você não trocar o vidro ou fazer uma recuperação desse vidro, vocês já viram que essa trinca vai só aumentando? Daqui a pouco ele começa aqui, ele vai indo, vai indo, vai indo, até ele atravessar. Daqui a pouco quebra o vidro. Ou, dependendo do impacto, da força e da intensidade, ele começa a trincar a fissura e quebrar, entrar em colapso todo o vidro, principalmente temperado. Pessoal, dúvidas? E aqui ele fala de goivagem ou chanfragem de local de soldagem. A gente viu que todo o processo de fissura, de trinca, ele tem que ser retirada, removida. E muitas vezes a goivagem ou a chanfragem, a goivagem vai utilizar um processo de eletrodo também para remover material onde tem essa trinca, também poder depois esmerilhar e remover por esmerilhamento, tá? Mais material para fazer essa recuperação e depois fazer um novo enchimento, tá? E muitas vezes, vocês estão vendo a trinca aqui, tem 2 furos na extremidade, e o processo de soldagem, você vê que vai alternando. Ele começa a soldar um pouquinho para o lado de cá, lado esquerdo, depois ele pega para o lado direito, a segunda sequência, a terceira sequência para cá, a quarta sequência para o lado de cá, até ele encerrar o processo de soldagem. Você vê que ele solda um pouquinho para o lado esquerdo, um pouquinho para o lado direito, e assim vai, até encontrar. Pessoal, 9 horas, vamos parar para o intervalo de 15 minutinhos, tá? Daqui a 15 minutinhos a gente retorna, tá ok? Tomar água, tá bom? Certo, professor. Legal.
26. Pessoal, 9h15, tá? Todos aí já? Ana, Jean, Gustavo, Ludmila, Maicon, Natiele. Uhum, sim. Ok, né? Pessoal, vamos dar sequência. Bom, deixa eu compartilhar a tela. Professor, Sim, lá pode na falar. playlist da aula de hoje, tem 35 vídeos, que também são das próximas aulas. Dessa aula de hoje, a gente tem que assistir até onde? Da aula de hoje, eu fechei o arquivo aqui, vou abrir aqui novamente. Só um minutinho. Então, na aula de ontem foi apenas esses vídeos aqui, área de manutenção, introdução, controle, né, aditivo de manutenção. Aula de hoje, variadores e redutores de velocidade, soldagem 1 e 2, mancais 1 e 2, de rolamento, né, e mancais de deslilamento. Tá? Tá ok?
Só que aqui nos vídeos, professor, tem 35 vídeos. Não tem esses nomes. Não tem, por exemplo, soldagem de manutenção 2. Deixa eu olhar Fala aqui. os vídeos no YouTube, professor. Ah, tá. Ah, estão aqui, ó. Soldagem de manutenção 1, soldagem de manutenção 2. E isso na playlist manutenção de máquinas industriais. São duas playlists. Você lembra aqui? Deixa eu mostrar aqui para você. Na atividade de ontem, de 21/9, na playlist de administração de manutenção. Tá? E agora, na manutenção de máquinas industriais, essa aqui que nós estamos olhando aqui, a manutenção de máquinas industriais, tem 35, 36, né? Aqui, eles estão aqui, ó. Soldagem de manutenção 1, soldagem de manutenção 2. Certo? Certo. Mancagem de rolamento 1, mancagem de rolamento 2, mancagem de deslizamento, variadores e redutores de velocidade, está aqui também. Legal? Então, a partir de hoje, todos os vídeos solicitados estão aqui, tá bom? O Jean pediu para avisar, professor, que ele teve que sair da aula porque ele foi pro velório. Ah, tá ok. Combinado, obrigado. Combinado. Pessoal, dando sequência, então aqui está mostrando alguns procedimentos, tá? Não vou ficar batendo os procedimentos, porque é só apenas entendimento para vocês, tá legal? Tá? Todos os procedimentos de soldagem existem a rotina, o chanfro, o grau, a profundidade, tá? Para fazer a recuperação dessas peças. Alguns procedimentos de soldagem, tá? Alguns preparo de materiais também, todos têm o seu preparo de material, de acordo com a sua espessura, de acordo com a sua área que está danificada, tá? Todos têm seus procedimentos. Estão vendo aqui? Essa peça aqui, essa região aqui, ó. Então, ele promoveu 2 chanfros, um alternado um ao outro, a 60 graus de angulação de abertura, tá? E depois vai fazer uma recuperação de soldagem aqui nessas duas regiões, tá? E também no vídeo vai mostrar perfeitamente como que é feito esse trabalho. Aqui está feito um trabalho de recuperação, teve um desgaste nessa unha, dessa pá carregadeira aqui, nesse dente, tá? Unha ou dente. Então, você vai fazer um procedimento de emenda numa ponta nova, que ela arredondou, né, a ponta existente. Você vai fazer um procedimento de soldagem e depois vai fazer um procedimento de soldagem de enchimento. Você vai adicionar eletrodo duro, tá? Que vai prolongar, vai garantir, vai reduzir o desgaste de abrasivo desse dente, dessa escavadeira. Tá vendo, pessoal? Então, tem os eletrodos específicos, de acordo com a sua aplicação, o preparo, aqui como vai ficar depois, tá vendo? Depois da ponta nova, você vai fazer um revestimento, tá? Superficial desse dente novo, tá? E no vídeo vai mostrar perfeitamente para vocês, tá legal? Pessoal, dúvida por enquanto? Dúvidas? E mancais, pessoal. Mancais de rolamento é o seguinte, vocês lembram dessa nossa imagem aqui do tambor? Tá vendo? É um tambor, e nele, no meio dele passa um eixo e tem os mancais. Esses mancais é de apoio, tá? De apoio, sustentação e movimento desse tambor, tá? Então tem os mancais. É a mesma coisa aqui. Nós temos um tambor, tá? Um cilindro, onde tem os assentos, onde tem um mancal, tá? Você tem uma força axial e força radial, tá? Força axial no sentido longitudinal do eixo e a força radial é no sentido transversal aqui do eixo, tá? É uma força de cima para baixo. Você já ouviu falar que pneu de automóvel, pneu radial, que está absorvendo o peso mesmo do automóvel e tem as forças também aplicadas, distribuídas, tá?
mas ele é radial porque ele suporta esse peso aqui, ó, de cima para baixo, do peso do automóvel para o asfalto, tá? E aqui, nesse sentido, essa setinha aqui é força axial. Então, força axial e força radial, nesse sentido. Alguma dúvida, pessoal? E quando falar mancal de rolar, aqui é o mancal de deslizamento. Então, tem um apoio de um eixo nesse mancal, tá? Nessa seção aqui, nessa região de apoio, tá? Aqui, no caso, é uma madeira, tá? Material pode ser de aço carbono, tá? Outro material. E aqui eu tenho um material, um mancalzinho de madeira, tá? Isso é mancal de deslizamento. Quando falar de rolamento, porque eu tenho um corpo girante, um elemento de máquina aplicado no mancal. Tá vendo? Uma caixa de madeira, e aqui nele é instalado um corpo girante cheio de esferas, um elemento de máquina chamado rolamento, cheio de esferinhas, tá? Cheio de esferas, onde o eixo vai passar no meio e a sustentação é o mancal. Então, você está reduzindo o atrito, então você aumenta a velocidade com menos esforço, tá? Então, você diminui esse corpo girante, rolamento, ele tem a propriedade de reduzir o esforço, facilitar o giro, o movimento de giro desse tambor, tá? Então, eu tenho menos área de contato entre as pistas, tá legal? E eu tenho menos aquecimento, tá? Também. E tem um componente importante que é o lubrificante. Tem que estar presente. Se você não tiver o lubrificante aqui, tá? Que vai criar uma película entre a pista externa ou interna dos corpos girantes, tá? Ele vai manter lubrificado e vai impedir que aumente o atrito, o contato das esferinhas com a pista externa e interna. Pessoal, alguma dúvida quanto ao rolamento? Aplicação dos rolamentos. Se a gente for levar no nosso dia a dia, tem utilização da bicicleta, tá? Tem rolamentos tanto nos eixos das rodas, e eu tenho rolamento também no Z aqui, na parte do acionamento, onde a gente vai pedalar. Você também tem rolamentos aqui no cubo do guidão, você tem rolamentos também, tá? Então, rolamento é muito utilizado na bicicleta. Você tem esferas, corpos girantes, rolamentos no cubo do guidão, no cubo da roda dianteira e traseira, e rolamentos no cubo do acionamento aqui, do pedal, do Z do pedal, tá? Então, geralmente as cargas são leves, porque é apenas um ser humano pedalando aqui, né? A gente pedalando e fazendo o trabalho de movimento da bicicleta. Pessoal, dúvida por enquanto? Geralmente utilizado rolamento de esfera. Aqui no automóvel é uma carga média, tá? Então é utilizado com rolamento de esfera, dependendo da aplicação, rolamento de rolos também, dependendo da aplicação no automóvel. E no caminhão, a gente pode considerar que é uma carga pesada, tá vendo? Tá carregando um peso, uma carga, um volume, correspondendo a uma carga bem mais excessiva, né? Bem pesada, né? Então, geralmente, utilizado nos cubos das rodas, rolamento de rolos, tá? E se eu for levar para o automóvel, o que é utilizado nos cubos das rodas, geralmente é de esfera, dependendo da carga e do peso do automóvel, e de rolos também, pode ser aplicado dependendo da carga do automóvel. Tá legal? Pessoal, estamos com 7 na sala. Alguma dúvida? Dúvidas? Imagino que o vídeo também vai complementar, vai mostrar bastante imagens para vocês, tá bom? Aqui a gente falou aplicação no sentido radial, né? Então temos rolamentos do tipo radial e axial e combinado. Radial é o esforço na transversal, aqui no sentido de baixo para cima, de cima para baixo, no sentido do rolamento, também no rolamento montado aqui na roda, tá? Na pista. Axial, eu tenho um exemplo de um eixo, de uma hélice do motor de popa, de um jet ski, o que seja. Tá? Essas hélices vão utilizar na água, agitador, tá? Na indústria, por exemplo.
E a força, quando ele entra em funcionamento, a força é na axial. Nesse sentido, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo do sentido de giro da pá. Tá legal? Aplicação dos rolamentos, tá vendo? Mancais, um rolo, um tambor, né? Os mancais aqui novamente, 2 apoios, uma simbologia de aplicação. Também na axial, aqui uma aplicação na radial e aqui uma aplicação na axial. Você tem 2 rolamentos axial, onde você pode ter uma hélice aqui, um rotor, e no momento que ele entra em funcionamento, no fluido, no ar ou na água, ele vai promover esse deslocamento, essa força no sentido do eixo. Pessoal, dúvidas na força axial e radial? Dúvidas? Tranquilo? Alguns exemplos de aplicação, caixa de redutores, por exemplo, em equipamentos mecânicos, tá? Aqui, um dos procedimentos que o mecânico utiliza muito para ver como que está o comportamento, a avaliação do comportamento na manutenção, é usar os sentidos, a visão, a audição, o tato, tá? Então, como a gente pode aplicar para fazer uma verificação do comportamento desse mancal? Ok. Pessoal da manutenção utiliza muitos procedimentos manuais aqui. Se não tiver equipamento específico para fazer a análise de vibração e termográfico, tá? Nós podemos utilizar as sensações nossas. A audição, a gente utiliza uma chave de fenda ou um bastãozinho, tá? Aproxima, encosta próximo ao ouvido e você consegue ampliar o que você está escutando aqui dentro. Geralmente você vai estar com um capacete, vai estar com a concha auditiva aqui, protetor auditivo de concha, por exemplo. Você pega o bastão, encosta esse bastãozinho na concha do protetor auditivo, tá? E você consegue ampliar e escutar o ruído que está aqui dentro. Com a mão, você encostando a mão, você percebe também a temperatura, tá? Quando está muito excessiva ou não. Geralmente nós temos que utilizar, no mínimo, um pirômetro, um termômetro de contato. Tá? Ou por infravermelho, um termômetro por infravermelho. Esse que o pessoal está usando para tirar a temperatura por causa do Covid, tá? Infravermelho ou por contato, tá? Pessoal, alguém tem dúvida referente a um pirômetro ou termômetro de infravermelho e de contato? Alguém nunca viu esses 2 equipamentos? Alguém tem dúvida sobre isso? Natiele, Raul, Maicon, Ludmila, Jordana, Gustavo, Ana. Já viram, já? Um pirômetro de infravermelho? Não, nunca vi. Não? Você já foi no supermercado fazer compras lá e o pessoal está com um equipamento para um infravermelho e tira a temperatura da sua temperatura, da sua pele? Já. Na farmácia, isso. Esse equipamento é muito utilizado na indústria, tá? Então, o mecânico, o eletricista usa muito para tirar a temperatura dos equipamentos, tá? A única coisa que eu comento é tomar muito cuidado com o infravermelho, tá? Se a gente ler o manual, o infravermelho não pode ter contato com os olhos, tá? Toma muito cuidado. Vai queimar, vai ocasionar queimaduras na região, tá? Dos olhos. Toma muito cuidado. Lê o manual, tá? Tem infravermelho que é apropriado, tá? E tem uns que é nível industrial que não pode ser projetado nos olhos. Tá ok? Jordana, você já viu um infravermelho? Um pirômetro infravermelho para tirar a temperatura? Já. Já, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Então, esse equipamento é muito utilizado na indústria e também pode ser usado um termômetro de contato, tá? Onde o mecânico vai pegar esse equipamento, vai encostar na peça e vai fazer medição, vai tirar a medida do elemento de máquina, no caso, o mancal de rolamento. Ou tampa do motor, ou tampa do redutor, onde tiver
montagem de rolamento para quando o mecânico tiver necessidade de fazer um acompanhamento de temperatura, de ruído, de vibração, tá? Pessoal, toma muito cuidado também, lubrificação é importantíssimo, tá? Depois a gente vai estar falando sobre lubrificação mais adiante, tá? Então, além do rolamento que você está montado aqui dentro, tá? Nesse mancal, você tem graxa também, óleo, tá? Você tem um retentor, que é uma vedação aqui nessa tampa. Além dessa tampa, os parafusos travando essa tampa, você tem a vedação, que impede a passagem da sujeira de fora para dentro e que o lubrificante sai de dentro para fora, tá bom? Então, toma muito cuidado com a conservação desses materiais aqui, a vedação, tá? Muito importante o alinhamento, o balanceamento dos equipamentos, tá? Tudo que estou falando para vocês, pessoal, é procedimento de manutenção. Tudo é boas práticas que estou falando para vocês, tá? Alinhamento, balanceamento, os cuidados. Vocês estão vendo aqui que essa pessoa está fazendo acompanhamento do ruído, tá? Aqui está acompanhando a temperatura, tá? E essa temperatura, pessoal, ele pode alterar. Alterar devido a quê? A lubrificação deficiente, lubrificação em excesso, presença de sujeiras, excesso de carga, falta de folga interna muito pequena, de acordo com a montagem que o mecânico executa aqui, a folga que ele deixa na montagem, pode ocorrer também aquecimento. Rolamento preso axialmente, excesso de pressão nos retentores, calor proveniente de fontes externas, tá? Então, todos aqui, pessoal, esses fatores vai interferir na temperatura, tá ok? Paulo, qual que é a temperatura ideal desse mancal aqui? Pessoal, PCM. Se esse mancal está aplicado em determinado equipamento, o mecânico, o operador, procura o pessoal do PCM, que eles têm que saber, eles sabem, através dos catálogos, dos planos de lubrificação, de inspeção, eles sabem qual que é a temperatura ideal desse mancal. Se você perceber, se o operador perceber um mau funcionamento, comportamento anormal, que é diferente de um dia normal de produção, o operador procura o pessoal de manutenção, abre a solicitação, o pessoal vai começar a adagar e visualizar, vai ver, vai acompanhar o funcionamento, vai utilizar equipamentos para tirar temperatura, vibração, alguns procedimentos técnicos, onde vai começar a levantar alguns sintomas, tá? Além de levantar, vai ter que confirmar algumas circunstâncias para fazer alguns planejamentos de parada, de ajustagem, ver se esse equipamento ele possa, talvez, rodar até o encerramento do turno, para depois parar, fazer a desmontagem da tampa e fazer uma checagem do rolamento e fazer a correção que está promovendo esse aquecimento, esse comportamento anormal do equipamento, tá? Então, pessoal, tudo aqui tem a manutenção importante, principalmente a pessoa que sempre vai estar pegando full time o problema de qualquer equipamento, elemento de máquina, é o operador. Esse operador, ele está desde o início do funcionamento desse equipamento. Talvez ele teve a oportunidade de pegar esse equipamento novo, acompanhou o startup, sabe as falhas que pode ocorrer, sabe os defeitos que possa ocorrer e passar alguns sintomas durante o seu funcionamento. E quando ele percebe algo diferente do que sempre rodou, ele é a primeira pessoa a dar o grito lá para manutenção. Ô, pessoal, aqui ó, tá saindo uma fumaça aqui, tá saindo muita graxa aqui pela vedação. Olha, pessoal, tá saindo fagulhas aqui de metal. É uma pessoa full time que está constantemente ao operador. Uma pessoa comprometida, uma pessoa que está desde o começo ou sabendo como que é
tendo conhecimento de como é o perfeito funcionamento desse equipamento, ele é a pessoa que vai estar acompanhando, vai estar checando e vai estar acionando a manutenção para fazer as devidas correção. Ou é um alinhamento, ou é um balanceamento, tá? É um pequeno ajuste, talvez troca. Ele pode até checar, ir no pessoal do PCM e perguntar: qual foi a última troca que foi o período de troca desse rolamento? Qual foi o mecânico que executou essa manutenção dessa troca desse rolamento? Tá? Ele pode pegar essas informações do PCM, ir lá conversar com o mecânico também, que executou, compartilhar com ele os sintomas que estão ocorrendo, para poder, né, para evitar que ocorra a parada de repente, o colapso, né, a quebra repentina desse elemento. Tá ok? Mesma coisa, eu tenho rolamento no mancais. Onde mesmo eu posso ter rolamentos? Nas tampas dos motores elétricos. Tá? Nas tampas dos motores elétricos eu tenho rolamentos. Então, posso tirar a temperatura, posso tirar uma análise de vibração nas tampas dos motores elétricos também. Tá? Você sabe por que tem essas aletas aqui na carcaça do motor elétrico, pessoal? Você sabe por quê? Ana, Jean, Gustavo, Jordana, Ludmila, Maico, Natiele, Raul. Você sabe por que tem essas aletas? Não. Tá? Pessoal, aletas, ela é muito importante porque está aumentando a área de contato. Aumentando a área de contato da superfície da carcaça do motor. Porque o motor, ele é um motor elétrico, ele está pegando fazendo a conversão, tá, de movimento em giro aqui da ponta do eixo, e das transformações da perca de energia é através de temperatura. Então ele vai aumentar a temperatura, ele tem um rotor, um ventilador em uma das extremidades desse motor, e eu tenho aletas para facilitar o quê? A saída, a retirada, a transferência de calor da carcaça do motor para o ar que está sendo arremessado aqui na parte traseira do motor. Tá? No momento que o ar passa aqui, ele é retirado, ele é transferido para o ar. Então, essa aleta, ele ajuda na transferência de calor que é gerada pelo motor elétrico. Legal? Deixa eu mostrar para vocês umas imagens de motor elétrico. Aqui, ó. Aqui, pessoal, o motor elétrico explodido, tá? Então, ela tem a caixa de voltagem, a caixa de ligação, tá? O motor elétrico, e onde eu tenho um rotor, eu tenho o estator, a bobina, né? O estator bobinado, onde eu consigo fazer a transferência de energia elétrica para mecânica, tá? No momento que ele gira, tá? Eu tenho o rotor, e esse rotor tem os eixos, tá vendo esse eixo aqui, pessoal, no centro desse rotor? Nessas extremidades aqui, nessa e nessa, é montado o quê? O rolamento, tá vendo o rolamento? O rolamento aqui, nessa extremidade, e nessa extremidade é montado outro rolamento, tá? Então, quando eu vou tirar a temperatura, checar temperatura, análise de vibração, eu estou tirando desse corpo, desse elemento de máquina aqui, que é o rolamento, tá? E no momento que eu uso uma câmera termográfica para tirar a temperatura global aqui desse motor, vou estar checando também a parte elétrica, temperatura da parte elétrica da caixa da tampa de ligação, também entre os elementos do rotor, do estator, tá? E dos mancais, tá legal? As tampas, pessoal, dianteira e traseira, é muito importante, porque ele faz a função de mancais. Esse mancal, ele tem a função de garantir que o rolamento fique estático, parado, montado nessa mesma posição, tá? Eu tenho também uns anéis de ajuste, tá? Esses anéis é montado entre a tampa e o rolamento, que vai garantir o assentamento e a movimentação na axial, desse rotor aqui na axial dentro dessa carcaça, tá?
E essa tampa está garantindo que na radial ele não se movimente, ele fica estático, garantindo que esse rotor gire no centro desse estator, tá? Que não tenha folga de deslocamento na radial, tá? Apenas com grau de liberdade de giro, de movimento de giro, ok? Aqui o rotor, pessoal, o ventilador, muito importante. Se não tivesse ventilador, se ele estragar as paletinhas, tem que trocar. Por quê? Esse ventilador aqui, esse rotor, tem a função de soprar, pegar o ar de fora, lá de cá, e jogar nesse sentido. Então, vai passar o ar pelas aletas e vai transferir, tirar o calor, a temperatura que está nessa aleta e jogar para o ar. Entendeu, pessoal, o funcionamento desse motor elétrico? Dúvidas? E esse motor elétrico, pessoal, ele é igual a esse, só mudou o modelo de motor, tá? É o mesmo motor elétrico, só mudou a posição de explosão dela, tá? A caixa de voltagem, aqui o estator, o rotor, tá vendo a imagem melhor também para se ver. O ventilador, noções básicas do motor elétrico, tá? Geralmente, esse ventilador tem um efeito de refrigeração, de troca térmica, tá? Essa tampa aqui, com essas aletas aqui, com esse acabamento aqui de proteção, é para o operador, para o ser humano não colocar o dedo aqui. Eu conheci uma pessoa, eu vi uma pessoa, era uma história de uma pessoa que tem motores que tem ponto de lubrificação, e tem um pontinho aqui, ó. E sem querer ela colocou o dedo e perdeu um pedaço do dedo nesse rotor, tá? No motor. Então, pessoal, toma muito cuidado. Acidente. Então, se tem a proteção aqui, é para garantir que ninguém se machuque nesse rotor. NR12, tá? Lá na indústria tem motor sem tampa, sem proteção. Pessoal, abriu um ordem de serviço para colocar, adquirir ou recuperar a tampa e voltar para o motor. NR12, tá? Manutenção. Alguma dúvida nessa imagem? Rolamento, tampa, rotor. Tranquilo? Pessoal, aqui está mostrando a verificação da lubrificação dos rolamentos, da sequência, né? No momento que a gente estiver dando manutenção no motor elétrico, tá? Lubrificação é uma parte importante, isolamento, quando tiver um redutor ou motor em aberto esperando peças de posição, o ideal é fazer a sua vedação, instalando uma embalagem, garantindo que poeira e outros elementos sólidos não contamine, não suje, não pregne os corpos girantes, principalmente dos rolamentos, tá? Limpeza é primordial, sempre. Os rolamentos têm que ser feito limpeza, tá? Com solvente, com material apropriado para remoção de graxa e sujeiras, tá? E equipamentos, pessoal, a desmontagem e montagem de rolamento, hoje, com a tecnologia e o tempo de aplicação e acompanhamento de manutenções, tem ferramenta para todos os tipos de desmontagem e montagem de rolamento, tá? Aqui está mostrando para vocês uma aplicação de um saca de 2 pernas, tá? Onde o mecânico ele consegue extrair esse rolamento desse eixo, tá? Fazendo um apoio na pista interna, tá? Para evitar que deforme na pista externa, o mecânico tem que ter muita atenção. Pegar o saca e o apoio principalmente na parte interna do rolamento, não externa. Porque a interferência, a força todinha de instalação desse rolamento no eixo está na pista interna. Porque a interferência está no eixo e a pista interna, tá bom? Então, no momento que eu for sacar e querer aproveitar esse rolamento, tá? Apenas para executar uma manutenção,
o apoio das garras do saca tem que estar na parte interna, na pista interna, tá ok? Se você usar na externa, você vai estar comprometendo o estado geométrico de estruturação da pista externa e do corpo girante do rolamento, tá bom? Agora, vocês estão vendo que o rolamento é pequeno, estou usando saca menor. Se eu estou usando um rolamento maior, eu tenho saca maior também, tá? Tudo é conforme, tá? A ferramenta é aplicada conforme a aplicação, tá? Pessoal, toma muito cuidado no momento que a gente for utilizar ferramentas de impacto. Martelo, uma talhadeira, tá? Usar óculos, avental, tá? No momento que você está promovendo o impacto, esse material aqui é duro, o rolamento também é duro, dependendo do impacto pode promover quebra, tá? Então o rolamento, pessoal, não é recomendado não executar com impactos, tá? Só quando for necessário e saber que não vai ser aplicado, não vai ser reutilizado novamente. Porque se você promover o impacto, você vai estar comprometendo a estrutura desse material, tá? Do rolamento. Tá legal? E além disso, pedaços dela pode voar, pode atingir os seus olhos, sua pele. Então, toma muito cuidado com usando aventais, protetor facial, óculos, tá? Aqui tem um artifício, onde você está extraindo os rolamentos desse cubo de roda. Você tem o apoio do cubo, em cima de dois tocos de madeira. E você está usando um martelo e um apoio, principalmente, entrando em contato como esse rolamento aplicado no alojamento, tá? Você, para extrair esse rolamento, você tem que fazer um dispositivo onde o apoio está sendo na pista externa, porque a interferência de montagem está na pista externa. Então, para você poder aproveitar novamente, se caso não for falha do rolamento, você pode usar esse artifício aqui, garantindo que na pista externa está sendo apoiado e está sendo deslocado, desmontado o rolamento, tá? E muito cuidado com a talhadeira, tá bom? Aqui outros artifícios também, tá legal? Fazendo algumas adaptações, usando equipamentos de extração. Aqui a gente comentou que tem rolamentos radiais utilizando buchas, tá? Uma bucha de montagem ou desmontagem, legal? Onde você, no momento de montar esse dispositivo no eixo, tá? Esse rolamento no eixo, conjunto, tá? No eixo, você tem que garantir, no momento de aperto dessa porca aqui, tá? Que vai aumentando a interferência, ela é cônica, tá legal? No momento que você vai apertando, a folga entre as pistas interna ou externa e do corpo girante seja conforme indicado na montagem. Paulo, onde que eu vejo essa folga de montagem? Você vê com o pessoal do PCM. Lá vai ter os catálogos, vai ter alguns cálculos, alguns aplicativos, onde você consegue saber qual a folga necessária na montagem desse conjunto aqui. Tá legal? Porque se você não respeitar essa folga necessária de montagem, esse rolamento não vai ter a garantia de funcionamento do tempo necessário. Tá? Você pode prejudicar ele e reduzir a vida útil dele. Tá legal? Ou talvez nem rodar, ele pode já iniciar travado. Tá bom? Alguns procedimentos de montagem e desmontagem, tá? Usando as luvas. Legal? Cuidados com o rolamento. Você só tira ele da embalagem só se você for utilizar. Tá legal? Então, sabendo que vai ser utilizado, sabendo que é tirar para ser montado no eixo, não tirar e sabendo que não vai utilizar, e se você souber depois que não vai utilizar, você tirou do saquinho, você vai tirar ele do ambiente de conservação, vai ter um lubrificante, ele está com ausência de oxigênio, vai estar com um lubrificante adequado,
e vai estar ali conservado, tá? E se você tirar fora da embalagem, você vai reduzir a vida útil dele também, tá legal? Sempre também, pessoal, na área de manutenção, tomar muito cuidado no momento de montagem do conjunto de rolamento, checar, acompanhar, conferir o ambiente onde vai ser instalado, tá? Para evitar que improvisos, tá legal? Aí lubrificação é importante, acabamento superficial, lubrificação, tá? E aqui fazendo a montagem do conjunto. Alguns dispositivos, uma tampa, né, encostando na pista interna, utilizando o prisioneiro para fazer a montagem desse conjunto, ou usando uma prensa hidráulica, tá? Ou usando o princípio de aquecimento, tá? Você aquecendo esse conjunto, esse rolamento até 120 graus, ele vai promover uma dilatação, tá, da pista interna, e você vai conseguir promover a montagem aqui do conjunto, tá? Apenas com aumento de temperatura para 120 graus, tá, ok? Tudo dependendo também do tamanho do rolamento. E hoje nós temos o aquecedor indutivo, tá? É um equipamento apropriado que vai aquecer esse rolamento, tá? E garantindo que a dilatação fique conforme o que vai ser empregado na montagem no eixo, tá? Montar com interferência tudo conforme catálogo, tá? Se eu estou utilizando um rolamento 6.308, no catálogo eu tenho condições de saber qual que é a dimensão do diâmetro do alojamento, tá? De instalação, deixando as folgas necessárias, tá? A pessoa de usinagem e de ajustagem tem que saber, tá? E também o acabamento. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Dúvidas? Ana, Gustavo, Ludmila, Maicon? Dúvidas? Não, professor. Tranquilo? Tá, ok. Mancais, rolamento 2. Aqui vai estar falando sobre falhas, tá? Sobre algumas falhas de estágios, falhas de rolamento, de acordo com a aplicação, tá legal? Aqui mostra algumas imagens e partes da aparência, do jeito que está ficando a superfície, a causa e corrosão, e a correção que deve ser feita. Então, aqui vai estar falando nesse capítulo sobre falhas, tá? Aparência quanto à falha, a causa que ocorre essa aparência e o que se deve ser feito para corrigir, tá? Então, ela é muito importante, essa parte aqui, muito visual, tá? E orientativo. E, geralmente, essas falhas são padrões, são constantes, tá? Devido à aplicação dos rolamentos, a má aplicação dos rolamentos, tá? Aqui, impactos aqui, ó. Tá? Aí tem alguns exercícios, aí já ajuda vocês também na elaboração do relatório de vocês. Mancar de deslizamento, também ele é muito aplicado na indústria, principalmente quando eu tenho uma carga muito excessiva, muito pesada, onde um rolamento de esfera, um rolamento de rolos e aplicação também, local de aplicação, não suportam. Aí tem que usar o mancal de deslizamento. Geralmente é muito importante alinhamento, tá? Balanceamento do conjunto, lubrificação é fundamental desse conjunto também. Vocês estão vendo que a própria carcaça aqui ele sustenta e tem um elemento de máquina, uma bucha, tá? Geralmente, vamos supor, pode ser de bronze, tá? Ele que faz o contato entre o funcionamento do apoio do mancal e o contato do eixo, tá legal? Aqui a bucha. E, geralmente a bucha ele é de sacrifício, então ele é um material macio, garantindo que haja o deslizamento, a redução de atrito entre o eixo e a bucha, tá? E geralmente você tem que ter uma bucha de esqui em estoque, ou ter um material bruto para poder confeccionar as buchas
sobressalente, tá legal? E geralmente ele suporta grandes ambientes agressivos, tá? Só que tem que tomar muito cuidado com a frequência de lubrificação, tá legal? Aqui eu falei para vocês, o alinhamento é fundamental, senão ele vai comprometer a eficiência das buchas, tá? Se a bucha tiver um desgaste, daqui a pouco o eixo está comprometendo o mancal. Comprometer o mancal, o desgaste do mancal, você vai ter que substituir, então isso aumenta a despesa. Então, tomar muito cuidado, acompanhar bem o alinhamento, o balanceamento do conjunto, o perfeito funcionamento, tá? E no momento que a bucha tiver o desgaste, tem que ser feita a correção do que está ocorrendo, a falha, tá? A situação, e trocar a bucha, a luva de bronze, para que não afete o mancal. Tá vendo? Equipamentos de nivelamento e de alinhamento, calibradores, níveis, são equipamentos utilizados muito na manutenção dos mancais, tanto de rolamento como de bucha, deslizamento. Aqui, lâmina de folga também é acompanhando a folga desse conjunto, tá? Relógio comparador para fazer o alinhamento, tá? Na radial, na axial, tá? Na sua montagem, tá ok? E algumas vantagens e desvantagens. Aqui, pessoal, equipamentos industriais, onde é utilizado a montagem, tá? Desse conjunto, checagem desse tipo de equipamento. Então, aqui nos motores eu tenho mancais, tá? Eu tenho uma montagem nessa bomba centrífuga, tá? O motor elétrico montado na bomba centrífuga, eu tenho que fazer um alinhamento desse conjunto, senão eu vou estar comprometendo o acoplamento e principalmente os rolamentos dos motores, os rolamentos da bomba, o cavalete da bomba, tá? Ou desse conjunto, tá legal? Um triturador, um equipamento específico, tá? Então eu tenho um conjunto de buchas, de mancais, e onde o alinhamento é fundamental. Aqui fazendo um alinhamento com um relógio comparador, tá bom? Tirou o acoplamento, deixou só apenas eixo com eixo, e você faz um alinhamento, fazer um acompanhamento do 360 graus no giro desse eixo, tá? Aqui os procedimentos de nível, tá nivelando, tanto o motor, o redutor, eixos e conjuntos, tá ok, pessoal? Algumas imagens de mancais com bucha, tá legal? Então tem mancais de flange com 4 furos, com 2 furos e mancais também de apoio. Aqui um conjunto montado de buchas. Legal? Pessoal, 10 horas. Alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, das 10 até meio-dia, vocês têm que assistir os vídeos, tá? E fazer já o relatório da atividade de hoje, tá bom? E vocês têm até às 11h55 da noite do dia de hoje para postar a atividade de hoje, tá ok? E a de ontem, vocês têm até sexta-feira, tá legal? Daí nisso, tá? Assistir os vídeos, fazer um comentário lá para mim saber que vocês viram o vídeo, tá bom? E a pontualidade. Postou, pode ser, Paulo, vou postar às 2 da tarde, sem problema. O limite é até às 11h55 da noite, tá bom? Vocês têm um prazo para postar o vídeo, a atividade de vocês da data de hoje, tá bom? Pessoal, tem alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor. Tá ok. Se não tiver dúvida, boa aula, bom descanso, boa atividade. Tá ok? Tá ok. Até segunda-feira, gente. Até segunda-feira, professor. Tchau, gente. Até segunda. Boa Obrigado. semana. Vocês também. Bom final de semana.